de acontecer no Bar Opinião um show memorável, memorável. Ele, o grande músico, o grande filósofo contemporâneo e poeta da atualidade, Andrés Calamaro, tocando no Bar Opinião. Uma maravilha para a cidade de Porto Alegre, uma maravilha para as pessoas que gostam de música, de cultura, estética, filosófica e entre outras coisas. Andrés Calamaro veio fazer um show da turnê de 1999, 25 anos do Honestidade Brutal, um disco que realmente é brutal e que foi apresentado com uma faceta diferente, uma cara diferente. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tu quer saber mais como foi o show do Calamaro? Segue aqui a TV Clandestina e vem com a gente que nós vamos te contar tudo. Pois é, gente, Andrés Calamaro, que é interessante falar, né, que nos últimos anos Calamaro que se envolveu com polêmicas aí, apoiando o Milei e tudo mais, e que tudo isso creio que faz parte de algo magnífico, algo estético. Eu venho pensando muito sobre isso, sobretudo pensando sobre o mito fundador tão importante em algumas sociedades, e que o Andrés Calamaro ele consegue transpor através de suas canções, através de sua estética, através daquilo que ele fala fora de tudo isso. Lembrando, o mito fundador é como um elo, como um ser, um ente que faz o elo de ligação entre o presente, o passado e o futuro. Calamaro reivindica o toureiro no final do show, nada mais serve que uma reivindicação, a um mito fundador hispânico, a um símbolo, a uma simbologia hispânica que está ali presente nas suas canções, assim como ele também reivindica o mito fundador do Gaudí, do Criollo, do Argentino, do Gardel, do Perón, do Maradona. São mitos fundadores que estão presentes na obra do Andrés Calamaro. E essa teoria do mito fundador, ela simplesmente está em contrapartida a uma cultura pós-moderna, de destruição de imagens, de destruição de personagens, de destruição de heróis. Tudo isso é o contrário. Então, quando o Calamaro elogia o Milei, nada mais e nada menos é, não do que um elogio ao Milei, mas um elogio não, é um pisar de freio numa crítica desenfreada, numa crítica desmedida, que se faz a uma pessoa por estar num cargo político da qual a gente não concorda. É algo muito curioso e algo que nós deveríamos pensar, que nós como gaúchos, pensar sobre, né, uma campanha midiática que teve nos últimos anos para destruir a imagem de Bento Gonçalves, de Neto, entre outros, dos farroupilhas sobretudo, dos farrapos. Nós deveríamos pensar isso, o recado que o Calamaro dá, é um recado extremamente interessante sobre a ideia do mito fundador, sobre a ideia de que nós devemos nos conectar, assim como a China se conecta com Confúcio, com o Mao, com todos aqueles que criaram, assim como os Estados Unidos que têm os seus fundadores, assim como Cuba, assim como a própria Venezuela, assim como vários e vários povos do mundo, assim como a França, da Revolução Francesa, com um mito fundador. Nós da América Latina, às vezes, mergulhados dentro de uma cultura moderna, dentro de uma cultura de destruição. Andrés Calamaro fez um showzaço, Honestidade Brutal, uma banda maravilhosa, destaque imenso pro guitarrista Brian, sensacional a banda, sensacional as canções. Andrés Calamaro que tocou canções, os ícones, Tucho Siempre, Te Quiero Igual, Flaca, Estadio Azteca, aquele combo e mais algumas outras canções que eu nem esperava que ele fosse tocar, como por exemplo La Mujer Mundial, El Dia de la Mujer Mundial, uma canção maravilhosa que tem Matheus Paloma. Gente, assim, ó, foi um show incrível. É muito legal ver o Opinião ontem cheio de gente pra curtir esse show, muitas pessoas cantando e até reivindicando, assim, alguns amigos que sempre pelearam por isso, né, sempre sonhamos com um show de um Calamaro, de algum artista assim, tipo, o naipe do Calamaro, podiam ter gente pra curtir, pra aplaudir, e hoje em dia o Calamaro, se ele quiser, ele pode estar sempre presente aqui, porque ele vai ter um público vasto sempre para seguir ele, uma vez que Andrés Calamaro ele consegue trazer gente para Porto Alegre, e essa é uma notícia maravilhosa, mas algo muito interessante que eu gostaria de falar sobre o Calamaro é que em épocas, isso tem que ser salientado, em épocas de playlist, em épocas que tu vai na internet, baixa o que o cara vai tocar, já sabe o que o cara vai tocar, já decora pra cantar junto, o Andrés Calamaro te apresenta um show que ele muda as melodias, tu não vai cantar, tu vai cantar pedaços junto, mas tu não vai conseguir. E isso é maravilhoso, nós fizemos uma sociedade tão plastificada, tão pasteurizada, que o Andrés Calamaro ele muda os acordes das músicas, muda a melodia, a banda faz outra volta, a banda inverte o que vai a ordem da música, ele não canta a letra. É assim, ó, isso pode parecer assim, ó, bah, por que ele tá fazendo isso? Ele não quer que as pessoas cantem em coro a música, ele não quer que todo mundo coreie.
Tudo bem, tu pode interpretar como tu quiser, mas imagina assim, tu numa época tão plastificada, tão pasteurizada, que as pessoas vão na internet, taca, vê o que o cara vai tocar no show, pegam ali o setlist e saem pra cantar junto, pra fazer vídeo, cantando. Não, com o Calamaro as coisas funcionam um pouquinho diferente, né, de tudo isso que eu tô falando. Mas o importante foi ver a Andrelo tocando em Porto Alegre mais uma vez, com seu visual de gaúcho urbano, portenho, madrilenho, do flamenco à cúmbia, passando pelo rock and roll e blues, maravilhoso. Show do Andrés Calamaro maravilhoso. E que bom, 6 anos depois de 2019, poder ver novamente a Andrelo por Porto Alegre, que volte logo, que a Andrelo possa lançar mais um disco e volte logo para mais um show em Porto Alegre. O Bar Opinião de parabéns por ter trazido esse show, aos produtores por ter acolhido, Calamaro por ter trazido, e assim com toda a discussão acerca, né, com toda essa discussão sobre o Calamaro, por ele estar defendendo isso, aquilo. Salmão sempre vai contra a corrente, nunca esqueçam disso. Por isso o Calamaro, perfeito. Porque a figura do Salmão é ser contra a corrente. E o Calamaro, ele fala e ele faz na prática o que ele é. Ó, Calamaro, showzaço maravilhoso. Que banda, que show, que presença e que poesia. Dizem que um racho não cai nunca no mesmo lugar 2 vezes. Pero caiu, e caiu em Porto Alegre, e nós estamos esperando, porque depois que cai a segunda vez existe uma frase mágica. Depois que acontece 2 vezes o racho, a terceira vez ela vai acontecer. Então esperemos ansiosamente o terceiro show de Andrés Calamaro mais uma vez em Porto Alegre, e que não demore para esse dia acontecer. Muito obrigado, Calamaro, muito obrigado, Bar Opinião, muito obrigado a toda a produção, a todos que trabalharam envolvidos nesse show maravilhoso, e seguimos com mais vídeos da TV Clandestina para vocês. Muito obrigado a todos, e logo mais nos encontraremos em algum show aí pela noite porto-alegrense. Um abraço.